E vamos falar dela, da chuva que provocou estragos em Barra do Ribeiro, aqui na região metropolitana. Barra do Ribeiro, Tapes, né, são as primeiras cidades da região conhecida como Costa Doce. Me dá as imagens aí de novo, por favor. Impressionante, hein? Olha só, gente. Que barbaridade. Daqui a pouquinho o Eduardo Marques, é isso? Daqui a pouquinho o Eduardo Marques ao vivo, direto da redação do Porto Alegre 24 horas, ele vai trazer mais detalhes a respeito disso, tá? Bom, peraí, são dois Eduardos, quais? Ah, tá, então vamos lá. Falando em temporal, a nossa reportagem foi até o bairro Ponta Grossa, no extremo sul aqui da capital, porque a chuva também deixou muitos estragos por lá. A comunidade da região teve que usar motosserras para liberar o trânsito. Quem está lá ao vivo é o repórter Eduardo Carvalho. O Edu Marques daqui a pouquinho vai entrar ao vivo com a gente falando de Barra do Ribeiro, e o Eduardo Carvalho está na Zona Sul falando sobre a situação aí na região da Ponta Grossa. Como é que está por aí, Edu? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde a todos que nos acompanham. Falo direto da Zona Sul aqui de Porto Alegre, rua Firmino José da Silva. Um dos pontos aqui que o ambiente é realmente de destruição. Muitas árvores caídas por aqui. Agora a gente vê as imagens do cinegrafista Cláudio Pato. Inclusive um pinheiro aqui que quebrou, rachou no meio por conta do vendaval do final da tarde de ontem. Ventos que passaram a casa dos 100 km por hora. Os agentes da Defesa Civil estão trabalhando nessa região aqui, porque o principal são postes que caíram, muitos postes de energia elétrica e principalmente árvores, muitas árvores mesmo. Agora a gente tem, Mota, essa situação, ó, tudo isso aqui foram galhos que caíram no vendaval ontem à noite. A sorte é que boa parte desse material caiu para o lado da rua e não para o lado das casas. Imagina o estrago que poderia ter feito. Ainda assim, muitas pessoas tiveram prejuízo nas residências. A gente vê uma, inclusive, aqui, ó, completamente destruída a parte da frente. Os fios estão nessa altura, dá uma olhada na altura dos fios, Mota. Eu não vou me aproximar muito aqui, mas eles estão bem na minha altura, estão mais baixos do que eu aqui. Então é uma situação realmente bem complicada. Tudo isso com o temporal de ontem. Eu vou aqui conversar com o pessoal dessa casa, porque há pouco a Defesa Civil entregou lona aqui para a dona Esther. Dona Esther, conta pra gente. A Defesa Civil veio aqui, a senhora pediu uma lona. Tem um problema na sua casa aí no telhado, isso? Tem. A gente pode entrar aí para mostrar pro pessoal? Pode. Então vamos entrar aqui, Mota. Só tem que tirar aqui o cadeado. A Lona quer falar com a gente também? Quer vir com a gente? Ó, Mota, deixa eu mostrar aqui, porque o vendaval foi muito forte ontem. A gente está entrando aqui na casa da dona Esther, o pessoal da Defesa Civil passou por aqui para dar uma olhada na situação. Assim como outras residências aqui da Zona Sul, principalmente no bairro Ponta Grossa, o que aconteceu? A força do vento foi muito grande e acabou destruindo o telhado. Dá uma olhada aqui essa parte, que era uma parte da rua, as telhas todas aqui no chão. Olha aqui, dá uma olhada aqui, Pato, mostra aqui pra gente, por favor. Ó, tudo no chão, tudo caído, e a gente tem ainda, no caso aqui da residência da Esther, a árvore que caiu ali atrás. Que árvore que era aquela? Uma goiabeira. Uma goiabeira que caiu ontem com a força do vento. Sim. Dona Esther, conta pra gente agora, a gente está mostrando as imagens ali daquela goiabeira, como é que foi durante esse temporal? Muito vento? Muito vento, fortíssimo. Poucos minutos derrubou tudo. Não durou o quê? Nem 10 minutos? Nem 10 minutos durou. E quais foram os principais estragos aqui que a gente está vendo? Vem aqui comigo, por favor. A senhora pediu lona ali para o moço da Defesa Civil, né? Vou botar ali em cima do telhado. Nessa parte aqui, ó. O que é esse cômodo aqui? É o meu quarto. Ficou completamente aberto ali. Ficou. Uhum. É muito vento realmente, Mota. O principal foi a chuva, mas principalmente o vendaval. A gente tem ainda, aqui a gente está sem energia elétrica, esse bairro, essa rua especificamente não tem luz por aqui desde a noite de ontem e são 6 bairros que seguem nessa situação aqui na capital gaúcha. A maioria deles, Mota, justamente na Zona Sul aqui de Porto Alegre, tem muitas equipes da CEA trabalhando, especialmente na estrada da Ponta Grossa, porque tem muito poste de luz que caiu. Vários caíram, a gente estava mostrando os cabos há pouco ali bem baixos e também tem outros postes que estão com risco de cair, Mota. Gente, que absurdo, olha só, nós estamos mostrando imagens que foram enviadas pelos nossos amigos e amigas através do Zap do Mota, imagens da destruição causada
pelo temporal de ontem, pela chuva forte de ontem, que veio acompanhada de vento intenso e também de queda de granizo em alguns pontos aqui da capital e também da região metropolitana, conforme a gente citou até mesmo lá em Barra do Ribeiro, onde daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Agora, olha só essa imagem aí, ó, a questão da água. E quantos postes caíram só nesta rua aí, Eduardo Carvalho? Me diga. Mota, foram vários, a gente não tem um cálculo oficial. Eu conversei com o pessoal da Defesa Civil, a estimativa é que 6 casas foram atingidas e estão precisando de lona ainda na manhã de hoje. Mas foram vários postes. Nessa rua aqui, que é Firmino José da Silva, a gente tem os postes caídos, alguns com risco de cair também. Dá uma olhada naquele ali, por exemplo, ó, ele está bem baixo. Esse é um dos postes aqui, mas na estrada da Ponta Grossa são vários. Ali atrás, o Pato pode mostrar as imagens também, tem as equipes da CE trabalhando, são 3 caminhões que a gente viu na chegada aqui. Deixa eu tentar pegar uma palavrinha aqui com os moradores. Com licença, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no Boa Tarde Rio Grande. Como é que foi o temporal aí no final? Na verdade, eu não estava aqui, né, cara? Tá só no rescaldo? Só no rescaldo aqui, ajudando o pessoal aí. O que tu já viu por aí nessa manhã aí? Bastante. O que eu vi foi a Defesa Civil fazendo o trabalho dela, o pessoal da Prefeitura, dando uma assessoria bem legal, assim. O principal foi a queda de árvore, realmente, por aqui. Eu acho que sim, e o poste, né? Que acabou rompendo aqui a linha de alta também, né? O pessoal da CE aí na volta, isso aí. Isso aí, obrigado, viu como é que tá? Falou, Leandro. Valeu, Leandro, obrigado por falar com a gente. Vou chegar aqui com o cinegrafista Cláudio Pato, Mota, para a gente mostrar a estrada da Ponta Grossa. Essa é uma das ruas aqui, bem residencial, como a gente está mostrando, que tem aqui uns estragos também das árvores, especialmente, muito vento, mas dá uma olhada aqui, ó, onde as equipes da CE estão nesse momento, que os cabos romperam aqui em cima também, ó. Esses cabos que estão no chão aqui são de alta tensão, também misturados com os cabos de telefonia. Então a gente teve, além do prejuízo da energia elétrica e do risco, a gente teve também a queda dos cabos de telefonia. E ali em cima, dá uma olhada, aquela árvore que também cedeu com a força do vento, ela está completamente atirada uma em cima da outra e tem o risco também de cair na cabeça das pessoas. Pato, vem para cá, vamos mostrar só mais um, Mota. Vamos mostrar só mais um poste que tem por aqui, que está praticamente tampando a rua. As equipes da CE estão aqui, Mota, e dá uma olhada naquele lá no final da rua, não sei se a gente vai conseguir mostrar, que tem um poste que ele está quase que tapando o passo dos carros ali. Quando a gente estava chegando, a nossa equipe tinha um ônibus que estava levando as crianças para a escola. O ônibus não conseguiu passar por aqui, não passou de jeito nenhum por conta da altura do poste, teve que dar a volta, foi uma confusão, foi bem difícil, inclusive, para a gente chegar aqui. Essa é só um dos pontos da cidade de Porto Alegre com vários estragos. Lembrando que são 6 bairros nesse momento sem energia elétrica e a Defesa Civil passando nesses locais oferecendo ajuda. O balanço, por enquanto, nesse momento aqui, 6 residências atingidas e pelo menos 5 postes que estão com risco de queda ou que caíram durante esse temporal. Mota. Olha, isso tudo resultado da chuva de ontem, né? A chuva que marcou o domingo para quem mora aqui mesmo em Porto Alegre, região metropolitana e também em outras áreas do Rio Grande do Sul, mas principalmente, né, as áreas mais próximas aqui da Grande Porto Alegre. E o Edu está lá, ó, né, caminhando pela região da estrada da Ponta Grossa. Essa é uma rua, né, que fica junto à estrada da Ponta Grossa também, onde são várias marcas aí do que o vento deixou, né? Repito, além da água, da quantidade de água, o que estragou mais foi a questão do vento intenso, né? E nesse ponto aí não caiu gelo, não caiu granizo, mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar como é que está a situação lá em Barra do Ribeiro, onde 100 residências acabaram destelhadas. Tem muita gente aí que hoje não pôde trabalhar, né, Eduardo? Exatamente, Mota. Muita gente que está dentro de casa ainda, não conseguiu sair. E eu vou conversar aqui com um dos moradores. Como é que é seu nome? É José Anélio. Seu José, o senhor estava em casa ontem no final da tarde, pegou esse temporal todo? Peguei assim. Inclusive, aqui nossa casa aqui quebrou telhas aqui, derrubou umas árvores aqui. Nós estamos tudo assustados aí. Está sem energia elétrica aí em casa? Não tem. Desde ontem aí cortaram a energia elétrica, estamos sem luz. E como é que foi esse vendaval aqui? Porque Porto Alegre inteira, a região metropolitana, registrou essa chuva, mas aqui parece ter sido mais forte ainda. Teve muito vento? Como é que foi? Muito forte, porque tem muita árvore aqui, né? Inclusive árvore aqui que quebraram aqui, derrubaram, tem postes que
que o vento derrubou. E essa cena aqui também que a gente está vendo na rua, do poste completamente caído, os cabos no meio da rua, é até perigoso para o pessoal que está passando aqui, né? Sim, olha aí a quantidade de fios, tudo solto aí. Mota, obrigado por falar com a gente, viu? O que chama atenção realmente nesse caso, Mota, é como os fios estão completamente no chão, no meio das árvores, no meio dos galhos. O risco aqui, ele é muito elevado. Inclusive, olha aqui, ó, um cabo passa aqui, vai passar um carro agora, eu vou ficar um pouquinho mais de lado, mas tudo muito perto, tudo no chão. Olha aqui, esse pedaço aqui do poste ficava lá em cima e veio abaixo, ó, completamente no chão aqui também, junto com essa viga enorme de cimento também, que também, por conta da força dos ventos, acabou cedendo, e o principal registrado ali naquela região, no meio da rua, com muitas árvores no chão, com os cabos, e a Defesa Civil entregando lonas. A gente viu o pessoal da Defesa Civil entregando lonas em 2 casas daqui da região, mas em outras 4 ali de trás. Trabalho que está só começando por parte da Defesa Civil, porque o primeiro foi dos agentes da CE e também as equipes de segurança pública que passaram aqui para verificar se não teve nenhum caso de, enfim, casas com situações um pouco mais graves, um pouco mais perigosas por conta dos postes. Por sorte, a maioria caiu realmente para o lado da rua, Mota. São 6 bairros, né, Edu, que estão aí com problemas causados pelo temporal de ontem. Além do bairro Ponta Grossa, parece que Serraria, Ípica, né, e mais outros 3. Você tem a relação oficial aí por parte da Defesa Civil? Mota, a gente tem seis bairros atingidos, são 6 que seguem sem energia elétrica, mas o número total é ainda maior. O Pato está mostrando também agora nas imagens, inclusive, uma pessoa arrumando o telhado lá em cima, tentando fazer algum reparo, porque ali também teve prejuízo. Então, são 6 bairros sem luz nesse momento, mas o número de bairros atingidos é ainda maior. Vou conversar aqui com meu amigo, como é que é seu nome? Rubem Drescher. Seu Rubem, como é que foi a situação? O senhor que é presidente aqui da Associação dos Moradores, qual é o balanço por enquanto? O que vocês têm de estragos? Os estragos são estragos, felizmente são estragos materiais, não tivemos nenhum dano assim pessoal. Graças a Deus, tivemos muita sorte nisso. E a situação é bem precária, bem caótica, porque o que vocês estão vendo aqui se repete na Estrada do Retiro da Ponta Grossa, praticamente já está no número 5.700. Quer dizer, isso aqui é só uma amostra do temporal? Uma amostra. Vocês no início ali já viram, né? Já entraram, e aqui para frente segue com bem mais problema, aqui nesse trecho da Ponta Grossa. A maioria realmente foi por conta do vento, né? As árvores, os postes, e aqui todo mundo sem luz, né? Todo mundo sem luz, desde ontem à tarde sem luz. Os postes são muito velhos, são postes de madeira, muitos já estão aí com uma solução paliativa, que é como aquele ali foi amarrado num outro poste para suportar, certo? Isso é de antes já? Isso já é antigo, esses postes estão há mais de 30 anos aí, e grande parte dos que caíram é porque estavam podres embaixo, completamente podres. Vocês podem ver durante o caminho que são podres embaixo e... Vamos aqui, seu Rubem, para a gente mostrar para o pessoal de casa. É importante esse relato, porque realmente esse poste aqui que a gente está vendo, que é um dos que não caiu, ele está amarrado, ele está preso em outro poste, ou seja, isso aqui já é uma enjambração aqui, né, seu Rubem? Veja a parte de baixo dele como está. Aqui. A parte de baixo que o Rubem está mostrando, ele está bem frágil, realmente. São esses postes que caíram, basicamente são esses. Tem algum outro que foi puxado, mas esses que caíram são esses. É o famoso improviso, né? E a gente teve também uma situação aqui na estrada da Ponta Grossa também, chegou a prejudicar alguma coisa do trânsito, porque tem um dos postes aí que ele está praticamente tapando a rua. Não, né? Isso houve uma ação comunitária muito bonita dos moradores ontem, na hora que caíram as árvores, que a estrada ficou completamente interrompida. Os moradores se juntaram com motosserras, fizeram um mutirão e cortaram os galhos que atravessavam, que impediam o tráfego. Isso liberou o tráfego, mas foi uma ação da comunidade. A comunidade se juntou e resolveu esse problema. Porque, de outra forma, nós estaríamos esperando aí bastante mais tempo para desobstruir o trânsito, independente da questão da rede elétrica, que é um caso técnico, né, que a Equatorial tem que resolver. Isso é legal, isso é interessante destacar, porque quando a gente chegou aqui, Mota, a gente viu muitas árvores já do lado da rua, já na parte do lado e o tráfego liberado. Isso foi os moradores. Foi uma ação dos moradores. Os moradores se juntaram, cada um cooperou com a sua motosserra e fizeram o trabalho ontem à noite mesmo. Ontem à noite, 7, 8 horas da noite, o trânsito já estava liberado por essa ação comunitária. Perfeito. Obrigado, viu, seu Rubem, por falar com a gente. Bom, Mota, a gente segue acompanhando aqui esse rescaldo do temporal em Porto Alegre. A gente tem prejuízos também na região metropolitana, mas aqui na capital, as principais localidades atingidas são realmente na Zona Sul, especialmente no bairro Ponta Grossa.
Que situação. Com relação aos postes, a CE Grupo Equatorial Energia vem aí substituindo os postes de madeira, mas tem que agilizar esse serviço aí pela Zona Sul, né? Agilizar aí em toda essa região aí, importantíssima, é a região que mais cresce de Porto Alegre hoje, é a Zona Sul, então a CE tem que buscar, né, colocar um pouco mais de rapidez, né, de agilidade na substituição, na troca desses postes. Tem poste aí de 40 anos, de 50 anos, poste de madeira, que está com a base, conforme aquele que você mostrou, né, que foi grudado em outro lá, que fizeram um enjambramento, né, um improviso lá. Realmente é uma situação complicada. Então, quando chove com vento forte, como foi o caso de ontem, é um risco para toda a comunidade. Imagina se um poste desse cai em cima de um carro aí com uma família dentro, né, ou um cabo de eletricidade, aí um cabo de alta tensão acaba, né, ferindo alguém ou até matando uma pessoa. Então, é um assunto sério e eu tenho certeza que a CE Grupo Equatorial aí vai correr atrás para substituir todos esses postes antigos de madeira. Obrigado, viu, Edu? Um abraço para o Pato e um abraço para todo o povo aí da região do Ponta Grossa, a estrada do Retiro da Ponta Grossa, região do bairro Serraria também, a Ípica também passando por dificuldades. Não é fácil. Toda vez que chove, a gente vê que a cidade de Porto Alegre, essa grande metrópole que nós vivemos, ela precisa de um cuidado maior com relação às áreas mais periféricas. Porque a região central está uma maravilha, né? Região da Orla do Guaíba, né? O trecho do gasômetro, o trecho 3 lá, o centro, várias obras lá de recapeamento, né? Está tudo muito bem. Agora, Porto Alegre vai muito além da região central e a região das orlas. Né? Porto Alegre tem a Zona Sul, tem o extremo leste, tem o extremo norte e essas regiões precisam da mesma atenção que a chamada região central. Obrigado, Edu.